Eu demorei bastante para fazer esse vídeo para vocês, mas não porque eu não queria, é porque eu não tinha experiência o suficiente, experiência de vida para falar isso para vocês. Já faz mais de 10 anos que eu me formei na graduação. Depois da graduação, eu tive a oportunidade de estudar e passar em um concurso público. Então foi diferença, eu acho, de um ano e meio. Então eu saí da graduação, fiquei estudando por um ano e meio, passei em um concurso público. Nesse período de passar no concurso público e ser chamada no concurso público, né, que tem uma coisa você ser aprovada e tem aquele tempo para você ser chamada. Demorou aí mais um ano e meio, 2 anos. Acho que foram 2 anos. Demorou para chamar. E eu tinha passado em quarto lugar, tá? Que esse concurso que eu passei realmente demorou a chamar um pouco. Nesse período de 2 anos, eu continuei estudando e apareceu a oportunidade de eu fazer o mestrado em saúde coletiva. Fui lá, fiz a minha inscrição sem pretensão, porque eu nunca tinha pensado em fazer o mestrado. Mas apareceu aquela oportunidade e eu fui lá fazer a minha inscrição. Primeiro, eu fiz a inscrição, depois que eu consegui passar, eu corri atrás do exame de proficiência. O exame de proficiência é para demonstrar as habilidades em línguas estrangeiras. Na época que eu fiz, era obrigatório o inglês e o espanhol. Fiz, consegui e fiz a minha pós-graduação em saúde coletiva. E foi maravilhoso, apesar das dificuldades. Eu tinha uma bolsa de estudo, então foi muito gratificante. Foi realmente um período que eu utilizei para aprender. Era dedicação exclusiva mesmo. Eu não precisei de um segundo emprego, eu simplesmente me dedicava aos estudos e, apesar da bolsa, né, não ser aquele valor expressivo, com ela e com a ajuda dos meus pais, eu consegui sobreviver esse período de um ano. Eu fiquei um ano, dedicação exclusiva para o mestrado. Depois desse um ano, fui chamada no concurso público. Aí eu comecei, de fato, a minha vida profissional. Não era dentro da minha área de formação acadêmica, mas já era, né, é um cargo público e é onde eu comecei a ter a vivência de profissional, de trabalhadora, de proletariada. E o que eu quero dizer com esse vídeo, com essa minha experiência de vida, que foi um dos métodos utilizados por mim na minha pesquisa do mestrado. Que tem certas coisas na vida da gente que a teoria ela pode explicar. Né? Ainda bem que existe a teoria. A teoria existe para isso, para nos explicar certas coisas, tentar, né, explicar certas coisas de forma que acontece, fazer as pesquisas, descobrir novas possibilidades. Mas, no momento que você está vivendo somente a teoria, é uma coisa. Quando você se torna, né, vamos chamar assim, o objeto da sua pesquisa, o objeto das suas teorias, das teorias que você está lendo, daquilo que você está aprendendo, as coisas mudam. Porque aí você sente na pele. Então, para você, por exemplo, eu estudo muito as áreas sociais, o preconceito, o estigma. E, por incrível que pareça, quando eu comecei a passar pelo preconceito. Na verdade, eu acredito que antes eu já tinha passado por momentos em que eu sofri um preconceito mais velado, ou em que eu passei situações que aconteceram devido ao machismo enraizado, né, esse machismo enraizado na nossa sociedade, mas eu não soube identificar. Depois que eu já tive uma base teórica boa, mesmo assim, quando eu sofri o racismo, o machismo, seja lá qual for das questões sociais que também pode estar te atingindo nesse momento, não que tornou mais fácil, não. Mas quando eu pude identificar, foi aquele baque. Nossa, eu estou sofrendo racismo, eu estou sofrendo o machismo, eu estou sofrendo assédio moral, eu estou sofrendo assédio sexual, eu estou no meio, eu faço parte desse meio social. E não foi mais fácil, não. Essa é a prova de que muitas pessoas, por mais que estejam em um patamar econômico e intelectual maior, mesmo essas pessoas têm dificuldades de identificarem aquilo que estão passando, dar nome para aquilo que estão passando. Sim, dar nome para aquela situação que a gente está passando. O que é isso? Por que eu não gostei? Ah, é porque é isso. Ah, é porque é aquilo. Né? Dar nome àquela situação e saber os caminhos que podem ser seguidos a partir da identificação daquela situação. Como que você vai agir diante daquilo? Qual é a forma que você vai escolher para agir diante daquilo? E não ficar omissa. Que eu acho que essa que é uma das questões. É o agir diante de uma injustiça. O agir diante de algo que mexeu com você. Diante de algo que você sabe que não está certo. Como agir? Como se defender? E existem várias formas. Né? Desde as judiciais até a forma que você pode buscar outros tipos de apoio e conseguir se defender também. Então, a questão, né, que eu quero dar à luz aqui nesse momento é para que nós, né,
teóricos, vamos dizer assim, cientistas, temos que tomar cuidado nessa questão da gente às vezes estar muito, né, vivendo a teoria, e muitas das vezes alguns vêm de uma realidade diferente que muitas situações eles não vão passar, né? Por exemplo, o racismo, uma pessoa branca não vai passar o racismo. E isso não quer dizer que as pessoas brancas não possam estudar profundamente as questões raciais. Mas existem certas coisas que a experiência vivida, o sentimento, traz mais ainda o viver, traz mais ainda a questão à luz. E mesmo nós munidos do conhecimento teórico, não quer dizer que vai ser fácil passar por essas situações. E isso abre mais a luz ainda para que nós, que produzimos o conhecimento, seja aqui na internet, seja em artigos científicos, a gente tenha esse compromisso de ouvir, de pesquisar quem já passou por algumas situações e que sabe falar pra gente exatamente como é que é estar naquele lugar. A importância da gente ouvir e saber ouvir quem passa por aquela situação. É a escuta atenta. Então, nós não podemos achar que todo conhecimento está em alguém que leu toda a bibliografia de tal assunto. Quem passa por aquilo é uma bibliografia viva. Quem passa pelaquela situação deve ser ouvido e deve ser ouvido com atenção. É por isso que eu, né, na minha pesquisa, trabalhei com a pesquisa através de entrevistas, trabalhei com teorias que buscavam compreender a vivência da pessoa, e isso foi fundamental para mim. Quando eu me vi no centro de uma questão onde eu já tinha estudado, mas quando eu estava vivendo, mesmo assim, foi um baque tremendo.